Ao longo da história da humanidade, um único livro foi a chave para desvendar os mistérios da origem do universo. Sua suposta visão abrangente da origem da existência o tornou um objeto de supressão, o que fez com que o livro fosse proibido e se perdesse por mais de 2000 anos. Sim, estamos falando do misterioso livro de Enoque. A ideia de que um texto assim pudesse oferecer revelações sem igual sobre os começos do universo lhe conferia uma aura quase mística. Vamos explorar o livro de Enoque e as razões pelas quais ele foi proibido. O livro do Gênesis e o livro de Enoque se destacam como um dos textos mais polêmicos e enigmáticos de toda a história da humanidade. Sua narrativa e suas implicações ofuscam até mesmo obras literárias como o Necronomicon ou até mesmo a Metamorfose de Kafka. A gênese da intriga em torno de Enoque começa no próprio livro do Gênesis, onde ele é mencionado brevemente no capítulo 5. Os detalhes oferecidos neste trecho se limitam a insinuar seu favor excepcional aos olhos de Deus, que culminou com uma notável isenção da mortalidade, uma ascensão ao céu concedida em vida. Esse acontecimento singular suscitou séculos de especulação e deixou estudiosos e buscadores lutando igualmente com o profundo mistério da identidade e do significado de Enoque. O livro de Enoque, uma coleção de textos antigos atribuídos a essa figura esquiva, oferece uma visão de seu mundo e supostas revelações sobre o cosmos. Surpreendentemente, as referências a Enoque e seus escritos não se limitam a cantos obscuros da história. Se entrelaçam com o tecido intelectual do pensamento cristão primitivo. Os pais da Igreja do século II e III, entre eles luminares como Justino, Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria, reconheceram e até citaram o livro de Enoque em seu discurso teológico. A influência dos escritos de Enoque se estendeu até mesmo além dos limites do cristianismo. A Epístola de Bernabé, do início do século II, reflete um profundo compromisso com a literatura de Enoque, incorporando seus ensinamentos em seu quadro teológico. Até mesmo o antigo filósofo romano Tertuliano conferiu ao livro de Enoque a elevada categoria de escritura sagrada, sublinhando sua importância nos primeiros círculos cristãos. Durante quase 3 séculos após a chegada de Cristo, o livro de Enoque desfrutou de uma ampla difusão e aceitação, rivalizando em popularidade e impacto cultural, com sensações literárias contemporâneas como Game of Thrones. Seus ensinamentos e narrativas cativaram a imaginação de leitores de diversos âmbitos socioculturais, oferecendo uma perspectiva única do divino e do cosmos. No entanto, a trajetória do livro de Enoque deu uma guinada dramática com a convocação do Concílio de Laodiceia no século IV. Em um contexto de debate teológico e consolidação doutrinal, essa assembleia eclesiástica considerou o livro de Enoque herético e inadequado para sua inclusão. As escrituras canônicas do cristianismo, relegando-o à escuridão por séculos. Ele se perdeu por muitos anos. O desterro do livro de Enoque da aceitação da corrente dominante foi um duro golpe para sua credibilidade, relegando-o ao esquecimento por séculos. Com sua exclusão das escrituras canônicas, o livro de Enoque foi gradualmente desaparecendo da consciência pública. Sua influência, que antes era poderosa, diminuindo à medida que retrocedia nos anais da história. A ausência dos escritos de Enoque na Bíblia sublinhou a eficácia da proibição, consolidando sua condição de texto proscrito, cujas ensinanças eram consideradas incompatíveis com a doutrina cristã ortodoxa. Durante séculos, o livro de Enoque caiu no esquecimento, e seus ensinamentos foram ocultados dos principais debates religiosos. No entanto, no alvorecer do século XV, ressurgiu o interesse pela literatura anárquica, época da Reforma Protestante. Em meio à agitação da reforma religiosa, começaram a circular rumores sobre a possível sobrevivência do livro de Enoque, perdido há muito tempo. No entanto, em meio a essa curiosidade renovada, os oportunistas tentaram tirar proveito da ânsia do público por conhecimento proibido, fazendo circular manuscritos falsificados que afirmavam ser o autêntico livro de Enoque. Em meio à proliferação de falsificações, ocorreu um momento crucial na erudição sobre Enoque, com a descoberta do manuscrito original pelo explorador escocês James Bruce, na Etiópia.
Em um golpe de serendipidade, James tropeçou no antigo texto aninhado nos arquivos sagrados da Igreja Ortodoxa Etíope. Apesar de sua exclusão do cânon bíblico, a Igreja havia conservado diligentemente o livro de Enoque, salvaguardando-o como uma preciosa relíquia de seu patrimônio religioso. A notável descoberta de James não apenas confirmou a existência do autêntico livro de Enoque, mas também reavivou o interesse dos estudiosos por seu conteúdo. A autenticidade do manuscrito deu aos estudiosos uma oportunidade única de aprofundar-se nos ensinamentos e relatos deste antigo texto, lançando nova luz sobre sua importância no contexto mais amplo da história religiosa. Após a descoberta de James, o livro de Enoque saiu das sombras da escuridão e recuperou sua posição como texto fundamental no estudo das primeiras tradições judaicas e cristãs. Os segredos do povo etíope falam Shes, uma antiga língua semítica, com a qual foi escrito o manuscrito, que James Bruce encontrou na Etiópia. Fechado entre os séculos III e I a.C., essa relíquia linguística oferecia uma extraordinária janela para o passado remoto. Essa verdade era tão poderosa que provocou a proibição do livro de Enoque por séculos. O texto, que consiste em 5 seções distintas, mergulha em várias facetas da vida de Enoque, como seus encontros com os enigmáticos vigilantes, suas viagens celestiais ao céu e suas visões proféticas do Apocalipse. A expedição de James encontrou 3 cópias do livro de Enoque em sua versão original. No entanto, só no século XIX, o conteúdo deste antigo manuscrito se tornou acessível ao público de língua inglesa. Richard Lawrence assumiu a tarefa monumental de 2001 de traduzir o texto para o inglês e publicou a primeira edição em 1821. Essa tradução pioneira abriu caminho para versões posteriores, como a célebre de R.H. Charles de 1912. A descoberta de outros manuscritos na Caverna 4 enriqueceu ainda mais nossa compreensão da literatura anárquica. Esses novos textos encontrados ampliaram o corpus da literatura anárquica, lançando nova luz sobre as complexidades da antiga cosmologia judaica e cristã. Pode ser o predecessor da Bíblia. Livro de Enoque ocupa um lugar único e intrigante no tecido da literatura religiosa. Suas origens estão envoltas em mistério, e sua influência vai muito além dos limites das milhares de escrituras tradicionais. Alguns estudiosos afirmam que pode ser um dos primeiros relatos escritos pelo ser humano, anterior até mesmo ao Gênesis, e possível fonte de inspiração, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. As referências e analogias encontradas nas escrituras canônicas apoiam ainda mais essa ideia, implicando uma relação mutuamente benéfica entre a literatura de Enoque e os textos fundacionais da tradição judeu-cristã. Pode ser que o livro de Enoque tenha sido proibido porque alguém queria remodelar a própria religião. Uma das provas mais convincentes da influência do livro de Enoque é sua citação direta no Novo Testamento, especificamente na Epístola de Judas. Em Judas, capítulo 1, versículos 14 a 15, o autor cita uma passagem do livro de Enoque, atribuindo-a à 7ª geração de Adão. Ao incorporar a profecia de Enoque em sua epístola, Judas não só reconhece a autoridade de Enoque, mas também afirma a duradoura relevância de seus ensinamentos no contexto da doutrina cristã. Os paralelismos entre o relato do Gênesis e o livro de Enoque sugerem também uma herança literária compartilhada. Por exemplo, o relato dos anjos caídos que coabitam com mulheres humanas, descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, tem uma semelhança impressionante com uma narrativa similar que se encontra em Enoque, capítulo 6, versículos 1 a 2. Segundo ambos os textos, os anjos vêm à terra e se sentem atraídos pelas mulheres mortais. Depois, eles têm relações sexuais com elas e dão à luz a crianças híbridas. A fascinação pelo livro de Enoque não se deve apenas à sua antiguidade, mas também às suas supostas revelações de conhecimento oculto e sabedoria esotérica. Alguns seguidores acreditam que as visões e profecias de Enoque revelam verdades profundas que foram ocultadas da humanidade por séculos. Segundo eles, esses segredos são a chave para compreender os mistérios da criação, a natureza dos seres divinos
e o destino final da humanidade. No entanto, a recepção do livro de Enoque tem sido marcada por controvérsias e ambiguidades, enquanto alguns o consideram um depósito de conhecimento sagrado e revelação divina, outros o taxam de apócrifo ou até mesmo herético. A decisão dos primeiros concílios cristãos de excluir a literatura anárquica das escrituras canônicas reflete as tensões teológicas em torno de seu status e autenticidade. No entanto, apesar de sua relegação às margens da ortodoxia, o livro de Enoque continua exercendo uma profunda influência no pensamento religioso e na pesquisa acadêmica. Os extraterrestres. O livro de Enoque aprofunda nos detalhes intrincados dos acontecimentos que são resumidos no Gênesis, fornecendo relatos vívidos das explorações de Enoque em reinos ocultos, tanto na terra quanto no céu. Entre as enigmáticas entidades com as quais Enoque se encontra, estão os vigilantes, seres descritos como não humanos e com uma estatura extraordinária e semblantes luminosos. O encontro de Enoque com esses seres celestiais está documentado no segundo livro de Enoque, onde ele descreve o encontro com dois homens de enorme estatura, com rostos radiantes como o sol, vestidos com roupas de beleza resplandecente. A descrição dos vigilantes como seres que descem do céu e interagem com os humanos gerou muitas especulações entre os pesquisadores sobre sua verdadeira natureza. Erich von Däniken, autor suíço famoso por suas teorias sobre a influência extraterrestre na cultura humana primitiva, defende que os vigilantes descritos na literatura canônica poderiam ser interpretados como seres extraterrestres, comumente chamados de alienígenas. A descrição da aparência extraterrestre dos vigilantes e suas interações com os humanos poderia ser interpretada como provas de contato com seres de além da Terra. Essa teoria se alinha com especulações mais amplas sobre as origens da humanidade e a possibilidade de uma intervenção extraterrestre nos assuntos humanos. Os defensores da teoria do astronauta ancestral afirmam que as civilizações antigas poderiam ter interpretado os encontros com seres avançados como fenômenos divinos ou sobrenaturais, dando origem a narrativas religiosas e mitológicas que descrevem interações entre deuses imortais. As descrições vívidas dos vigilantes no livro de Enoque, incluindo seus meios de transporte e suas interações com os humanos, oferecem paralelos tentadores com os relatos modernos de objetos voadores não identificados, OVNIs e mitologias antigas sobre seres extraterrestres. A representação dos vigilantes montados em carros de fogo, com rodas giratórias que emitem sons estrondosos, evoca imagens que lembram os avistamentos contemporâneos de OVNIs. Muitos testemunhas oculares, independentemente de suas crenças religiosas, relataram ter visto estranhas naves voadoras que se moviam a velocidades incríveis e emitiam sons semelhantes a trovões, refletindo as descrições da literatura enóquica. Curiosamente, o livro de Enoque não é muito conhecido entre os cristãos. Aqui aproximadamente 60% desconhece sua existência. Portanto, os testemunhos de avistamentos de OVNIs por indivíduos sem preconceitos religiosos têm um significado importante, pois fornecem uma corroboração independente dos fenômenos descritos nos textos antigos. Assim como o livro de Enoque, esses relatos dão credibilidade à possibilidade de que civilizações antigas como a Suméria tenham tido encontros genuínos com seres extraterrestres avançados. Os sumérios, habitantes da antiga Mesopotâmia, estão entre os primeiros a documentar sua língua e estudar as estrelas. Sua mitologia narra encontros com seres divinos, muitas vezes chamados de deuses, que desceram dos céus para impartir conhecimento e sabedoria à humanidade. Esses seres, conhecidos como Anunnaki, se parecem muito com os vigilantes descritos na literatura enóquica. Os relatos sumérios de visitas divinas coincidem de perto com a narrativa de Enoque, o que sugere uma herança cultural compartilhada de encontros com seres de além da Terra. Os sumérios veneravam os Anunnaki, que descreviam como seres luminosos ou deuses extraterrestres, por seus conhecimentos e ensinamentos superiores. De acordo com os textos sumérios, os Anunnaki eram responsáveis por instruir a humanidade em diversos campos, como armamento, astrologia, agricultura e arquitetura.
A suposta participação dos Anunnaki na construção de monumentos antigos, como as grandes pirâmides do Egito, dá mais credibilidade à ideia de que esses seres desempenharam um papel fundamental na formação da civilização humana. A suposta ajuda de Enoque na construção das grandes pirâmides, como mencionado nas antigas crônicas egípcias, salta ainda mais a interconexão das civilizações antigas e suas interações compartilhadas com seres de outro mundo. A ideia de que civilizações extraterrestres avançadas poderiam ter transmitido conhecimentos e tecnologia à humanidade não se limita à literatura enóquica, mas ressoa em todos os anais da história e mitologia antigas. Esse amplo conjunto de conhecimentos sugere que os vigilantes desempenharam um papel decisivo como catalisadores do avanço da civilização humana, atuando como mentores e guias das primeiras sociedades. Os paralelismos entre os relatos dos vigilantes no livro de Enoque e a mitologia dos Anunnaki destacam a universalidade das experiências humanas e a fascinação duradoura pelo desconhecido. Seja interpretados como mensageiros divinos, visitantes extraterrestres ou arquétipos mitológicos. Esses seres servem como canais para explorar a relação da humanidade com o cosmos e nossa busca por conhecimento e iluminação. Acima de tudo, esses seres são a principal razão pela qual o livro de Enoque é considerado literatura proibida. A narrativa em torno dos vigilantes e dos Nefilim, no livro de Enoque, apresenta uma história complexa e moralmente tensa de desobediência divina, corrupção humana e as consequências catastróficas da mistura entre os reinos celestial e terrestre. Embora algumas interpretações sugiram uma origem extraterrestre para os vigilantes, a corrente principal dos estudos bíblicos sustenta que se tratava de anjos que receberam a tarefa singular de observar a humanidade. De acordo com esse ponto de vista teológico, os vigilantes, sob a misteriosa liderança de Samyasa, caíram na tentação e se rebelaram contra o mandato divino. A transgressão deles consistiu em descer do céu para a terra e estabelecer relações ilícitas com mulheres humanas, desafiando os limites entre os mundos celestial e zooterrestre. Esse ato de desobediência não apenas violou as restrições do mandato divino, mas também deu origem ao nascimento dos Nefilim, seres híbridos de ascendência angelical e humana. Os Nefilim, representados como gigantes que possuíam um imenso poder físico, surgiram como uma força formidável que causou estragos na Terra. Seu apetite insaciável e sua propensão à violência provocaram uma destruição generalizada, enquanto saqueavam e devoravam tudo o que encontravam pelo caminho. Os Nefilim, que no início consumiam os recursos disponíveis, acabaram atacando as populações de animais e humanos, causando ainda mais devastação e caos. Na tradição bíblica, a história dos vigilantes e dos Nefilim serve como um aviso contra o orgulho, a desobediência e a busca pelo conhecimento proibido. Fala sobre a importância da humildade, a obediência e da fidelidade aos mandamentos divinos diante da tentação e da ambiguidade moral. A mitologia grega, em última análise, convida a refletir sobre a natureza do livre-arbítrio e a responsabilidade, além das consequências de nossos atos, tanto individuais quanto coletivos. Ao contemplar o destino dos vigilantes e o legado dos Nefilim, nos deparamos com questões profundas sobre a natureza da justiça divina, a redenção e o destino final da humanidade. O paralelismo entre os Nefilim, da tradição bíblica, e os ciclopes da mitologia grega demonstra a fascinação que as culturas antigas tiveram pelas histórias de gigantes e seres monstruosos. Segundo a Teogonia, um poema épico atribuído ao poeta grego Hesíodo, os ciclopes eram filhos de Urano, o deus do céu, e de Gaia, a deusa da terra. Essa linhagem mítica guarda uma semelhança impressionante com a união entre os vigilantes e as mulheres humanas do livro de Enoque, que sugere um motivo compartilhado de seres divinos que se entrelaçam com a prole mortal. A presença dos Nefilim, seres híbridos de ascendência angelical e humana, alterou a ordem natural do mundo, precipitando um conflito e caos generalizados. Sua existência aberrante foi considerada uma abominação.
o que provocou a intervenção divina na forma de um dilúvio catastrófico. Uma narrativa que ecoa em várias culturas e religiões antigas. O dilúvio serviu como um agente purificador, limpando a Terra da influência corruptora dos Néfilim e restabelecendo o equilíbrio do cosmos. Curiosamente, as descobertas arqueológicas desenterraram provas de esqueletos gigantes em várias partes do mundo, que permite vislumbrar a possibilidade de que uma raça de gigantes tenha habitado a Terra na antiguidade. Esses restos colossais, caracterizados por crânios e estruturas ósseas incomumente grandes, insinuam a existência de seres que desafiam as explicações convencionais. Embora possa haver muitas interpretações diferentes sobre essas descobertas, elas apoiam a ideia de que as provas reais de humanoides de grande tamanho podem ter servido de inspiração para as histórias de gigantes e outras criaturas monstruosas das mitologias antigas. É isso que o Concílio da Odisseia tentou ocultar quando proibiu o livro de Enoque. As profecias. Do livro de Enoque não apenas contém encontros descritivos e narrativas mitológicas, mas também apresentam uma coleção de profecias que tem fascinado estudiosos e crentes igualmente. Entre essas profecias, se destaca a seção conhecida como o Livro das Visões dos Sonhos, que oferece uma visão de acontecimentos históricos significativos, desde o início de Israel como nação, até a revolta que se acredita ter ocorrido por volta de 6342 a.C., segundo a Igreja Ortodoxa Etíope. Surpreendentemente, o Livro da Visão é anterior a muitos dos acontecimentos que profetiza, incluindo o famoso dilúvio do Gênesis, registrado em diversas culturas ao redor do mundo, o que demonstra a exatidão profética das visões de Enoque. Sus Eus. Embora a data exata do dilúvio do Gênesis continue sendo objeto de debate entre os estudiosos, a profecia de Enoque oferece uma perspectiva convincente sobre o evento catastrófico que remodelou o curso da história humana. Apesar de sua antiguidade, o livro de Enoque continua ressoando entre os crentes, que buscam compreender os mistérios da existência e o plano divino para a humanidade. No entanto, apesar de sua importância duradoura, o livro de Enoque tem estado envolto em controvérsias e mistérios, sendo o principal deles sua exclusão do cânon bíblico. A questão de por que o livro foi proibido e removido da Bíblia continua sendo objeto de especulação e debate entre estudiosos e teólogos. Uma explicação plausível para a omissão do livro das Escrituras canônicas está na sua divergência com as doutrinas e interpretações teológicas dominantes. A natureza radical das visões e profecias de Enoque, junto com sua descrição de anjos e seres sobrenaturais, pode ter sido considerada incompatível com os ensinamentos ortodoxos da Igreja cristã primitiva. Além disso, a popularidade do livro de Enoque e sua ampla difusão entre as primeiras comunidades cristãs podem ter representado um desafio à autoridade eclesiástica, o que levou a suprimir sua influência e restringir sua inclusão no discurso religioso. Se esses relatos forem verdadeiros, significaria que temos contemplado a vida como um conceito totalmente errado. O escrutínio do livro de Enoque ocupa uma posição única na história religiosa e literária, traindo tanto uma fervorosa devoção quanto o escrutínio dos estudiosos. Apesar de sua exclusão dos cânones religiosos dominantes, o livro exerceu uma influência significativa na antiguidade, cativando a imaginação de inúmeros leitores. No entanto, sua natureza controversa e sua autoria questionável levaram ao seu rejeição por parte de muitas autoridades religiosas, fazendo com que fosse reconhecido apenas por certas igrejas ortodoxas. Uma das principais razões para a rejeição do livro de Enoque reside em sua autoria duvidosa. Ao contrário da crença popular, o texto não é atribuído ao próprio Enoque, mas a vários autores anônimos ao longo de vários séculos. Esses autores, que muitas vezes escreviam sob o pseudônimo de Enoque, produziram o que é conhecido como escritos pseudoepigráficos, textos nos quais se reivindica falsamente a autoria de um personagem bíblico. Essas práticas literárias eram comuns no mundo antigo, especialmente entre 200 a.C. e 300 a.C., período em que se acredita que a maior parte do livro de Enoque foi composta. A prevalência de escritos pseudoepigráficos
levanta dúvidas sobre a autenticidade e confiabilidade do livro de Enoque como documento histórico ou religioso, embora o texto pretenda transmitir revelações divinas e visões proféticas. Sua atribuição a múltiplos autores mina sua credibilidade e coerência. Os estudiosos questionam a veracidade do conteúdo do livro e apontam incoerências e discrepâncias que lhe tiram a autoridade. Essas discrepâncias teológicas minam a pretensão de inspiração divina do livro e contribuem para sua marginalização nos círculos religiosos. Diferente da narrativa interconectada da Bíblia, o texto de Enoque mostra desarticulação e ambiguidade, refletindo sua autoria composta e suas diversas origens literárias. E a ausência de um quadro teológico unificado diminui ainda mais seu valor como fonte confiável de doutrina religiosa. Apesar dessas dúvidas sobre sua autenticidade, o livro de Enoque continua sendo um valioso artefato cultural e histórico que ilumina antigas crenças e mitologias. Sua influência se estende além dos círculos religiosos, pois oferece uma visão da interconexão das culturas humanas e dos temas universais que ressoam em diversas civilizações. O que você acha? O livro de Enoque guarda segredos ancestrais que poderiam mudar nossa visão da vida? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se você quer ver mais vídeos que fizemos, clique em um da tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por nos assistir e até a próxima.